Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença, né? Queria agradecer ao pessoal da Frataria, em especial a Luana, que me convidou para fazer essa fala, né? A nossa ideia foi esse ano fazer uma conversa, né? E a partir de um tempo de reflexão, pensar provavelmente em um curso, algum modelo de curso no ano que vem, né? Para discutir essas questões sobre, né, diferença, enfim, a partir dos marcadores de gênero e sexualidade. E aí a nossa ideia foi então fazer essa conversa, né? Eu pensei em fazer uma conversa bem informal, uma justaposição, enfim, de algumas ideias. Os slides são basicamente com imagens, então a ideia é discutir um pouco algumas coisas que eu vim pensando. Aí eu conversei com a Luana, ela achou que fazia sentido discutir, né? E vocês se sintam sempre... se não entenderem alguma coisa, livres para perguntar, para a gente discutir junto, mas a ideia também é fazer uma fala e depois a gente discutir, né? Bom, eu sou o Ricardo, mas vocês já sabem porque está, né, na divulgação. Eu estou atuando aqui em Curitiba como professor da Belas, já faz um tempinho, né, da Unespar, do campus Curitiba 1. Sou do Rio Grande do Sul e eu, desde a graduação, minha formação toda na área de artes visuais, eu venho pesquisando o tema do HIV e AIDS na arte contemporânea. E aí, obviamente, isso se inscreve num cenário, num horizonte teórico maior, que versa sobre várias questões que envolvem o corpo, o gênero, a sexualidade, né? E daí eu decidi selecionar algumas dessas questões para conversar hoje com vocês. A divulgação, né, do trabalho da conversa já tem algumas questões. O nome era uma cacofonia que eu adoro, né, o Crítica Gay, então tem esse som que soa um pouco engraçado e um pouco das estratégias que a gente tem de lidar com diversidade sexual, né, e com a diferença dentro de uma sociedade heteronormativa, passa muitas vezes pelo humor. Então eu passei aqui para o pessoal da Frataria, quem sabe a gente faz o crítico com uma cor, o K com outra e o gay com outra, assim, que dê uma ideia de uma sobreposição, uma justaposição dessas palavras. E aí tem várias coisas que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar numa performatividade ácida, né? Da gay que fica criticando, enfim. A gente pode pensar numa coisa meio meninas malvadas, né? A gente pode pensar o caguei como uma palavra que também faz parte do dialeto, né? Então que a gente usa. E, além de todas essas, o próprio uso da palavra gay, né? Com G-U-E-I, que é uma aportuguesada da palavra da língua estadunidense, né? Do inglês dos Estados Unidos, enfim, que a gente usa, né, o G-A-Y, e aí então é uma proposta a gente pensar um outro lugar, né, assim como o próprio trabalho do Francisco ali em cima, né, vários países latino-americanos vão usar o termo marica como também, né, uma forma de pensar uma outra existência. Então eu achei que faria algum sentido a se apropriar dessa cacofonia para pensar uma crítica cultural, uma crítica de arte que parte do lugar da diferença, né? E aí, para fazer esse material, eu pensei em pegar essa imagem, né, que ali está recortada, que eu trabalho, é uma série de colagens que eu fiz em 2014, chamada Sagrada Censura. São 12, assim como os apóstolos, né? São recortes de revistas eróticas, onde o órgão sexual é censurado por uma hóstia, né, colada em cima, enfim. E aí, bom, quando eu fiz esse trabalho, ele é um trabalho bastante simples, enfim, né, com uma série de, formalmente simples, uma série de discussões, e o final dessa série, o número 12, é essa imagem, que é a única imagem da série que tem um cu. Porque até ali, o material que eu tinha, eu escolhi umas revistas do final da década de 90 e início dos anos 2000, e todas essas revistas, né, obviamente estavam super focadas numa questão falocêntrica, que representar o pênis, enfim. E essa, além de ser a única que tinha um cu representado, numa pose, como é que eu vou dizer, digna, né, da sua majestade, a configuração dela era uma configuração que eu achei muito bonita. O recorte que eu fiz dessa cena, enfim, era uma das mais esteticamente agradáveis, porque as outras passavam por uma questão meio bizarra. Era pegar então revistas baratas, revistas
com cenários muito mal feitos, sabe? Assim, com umas fotos sofridas, toda uma coisa meio kit e um pouco baixo orçamento, assim. E aí eu escolhi por causa desse protagonismo, desse cu, acho que é uma das discussões que a gente faz, é discutir a questão do falocentrismo e propor algo para substituir isso, né? Acho que seria um caminho. E aí, pensando, eu escolhi por esse motivo, e aí depois eu fiquei pensando em outras coisas que esse trabalho suscitou. Porque quando eu expus a primeira vez, algumas pessoas vieram conversar e disseram, nossa, e tu conseguiu achar várias imagens onde o pinto encaixava, dava para tapar, né, com a hóstia. E aí eu fui ver uma coisa que é muito bizarra e muito particular, que eu não sei se é em outros países assim, mas nessa época, 90, 2000, existiam várias revistas gays voltadas para o público gay, nas quais os modelos que posavam não posavam com ereção, eles posavam de pau mole. Porque era uma coisa do tipo, posar de pau duro numa revista gay é muito gay, então eu só vou posar de pau mole. Enfim, coisas de performatividade, de masculinidade, enfim, que são específicas. Mas que dizem respeito a algo que só quem conhece o meio, só quem está atento para esse tipo de imagem, vai conseguir dar conta. Que é algo muito específico, teria que comparar com outros países, enfim, né? Esse não é o padrão das revistas mais bem acabadas, obviamente, mas em muitos casos, nessas revistas mais de baixo orçamento era isso, então era uma imagem sem ereção. Então acho que isso fala um pouco de um lugar particular, que é debater uma imagem, que está ligada numa cultura imagética específica, com uma série de questões. E aí pensando isso, eu pensei como um primeiro disparador, falar de 3 experiências cinematográficas, 3 filmes, né? Falar do Bohemian Rhapsody, que teve direção do Bryan Singer. No fim das filmagens, o Bryan Singer abandonou o projeto e aí o Dexter Fletcher assumiu, mas ele não foi acreditado como diretor. Por que é importante dizer isso? Porque o mesmo Dexter Fletcher é o diretor do Rocketman, né? O filme que conta a história do Elton John, e primeiro focado no Queen, com o protagonismo do Freddie Mercury, né? E, por fim, o filme, né, O Azul é a Cor Mais Quente, adaptado do quadrinho, né, com direção do Abdelatif Kechiche. Bom, dos 2 primeiros, teve uma coisa que me incomodou muito, deve ter incomodado muitas pessoas que viram o filme, né? Vai ter um pouquinho de spoiler, mas não muito, né, gente? Que é o seguinte, os 2 filmes tinham uma questão de trabalhar com figuras, né? No caso do Freddie Mercury, que não é uma figura heteronormativa, né? A gente pode ter o debate se ele era bissexual ou gay, enfim, mas que não era uma figura hetero, e com a figura do Elton John. Então 2, né, vamos dizer assim, 2 gays do panteão. Né? Para mim, falta um filme do George Michael, que aí completa o panteão, né, desses cantores ingleses, enfim, tem toda uma questão. Mas os 2 filmes têm algumas questões que são problemáticas, obviamente, porque eles tratam, né, no caso da produção do Bohemian Rhapsody, a ideia era fazer um filme família. Né? Essa era a ideia por trás dos integrantes da banda que tiveram, né, cercando a produção desse filme, definindo os rumos. Então teve várias trocas, demorou um tempo para esse filme sair. E bom, tanto esse filme quanto o filme, né, o Rocketman, eles têm algumas características distintas, né? O Bohemian Rhapsody é um filme muito mais família, e o Rocketman tem algumas questões que são mais explícitas, como o uso de drogas, algumas cenas de sexo. Mas o que me deixou louco quando eu vi esses 2 filmes? Eles têm uma mesma cena, tá? Em que o personagem principal, né, o personagem interpretado pelo Rami Malek, é o personagem interpretado pelo Taron Egerton, que eles estão numa boate, tem uma iluminação vermelha, toca uma música muito alta, aparece uma coisa de suruba, enfim, e as 2 cenas são muito idênticas. E nos 2 filmes, essa cena é uma cena do momento mais baixo na vida daquele personagem. Então no filme, né, que conta a história do Queen, é o momento que o Freddie Mercury se afasta da banda, ele concomitantemente vai se assumindo, e aí ele está numa festa, e aí passa por abre uma porta, chega nessa zona que é meio um dark room,
gigante, e ali tem toda uma cena sexual e tal, e aquilo na narrativa do filme fica como sendo, não o momento, mas é nesse contexto que Fred Mercury contraiu HIV. Isso é a narrativa do filme. E no caso do filme que narra a história do Elton John, é o momento em que ele está com abuso de drogas também, com álcool, enfim. É o momento que ele está com vários problemas de ordem pessoal e que é o fundo do poço. Então nos dois filmes, a cena de promiscuidade, de noite, de drogas, ela é o fundo do poço dos personagens. E os dois personagens terminam os filmes com famílias de margarina. Né? No caso do Elton John, termina o filme e aí vem fotos de arquivo, ele com os filhos, né? Abstêmio, casado e tal, super heteronormativo, né? A cara da Doriana, assim. E no caso do Fred Mercury, eu acho que é pior ainda, porque tem uma cena constrangedora, que é o Fred com aquele, eu não lembro agora o nome do companheiro dele, né? Dessa última parte da vida dele, que ele apresenta para os pais, que é uma cena assim bizarra, né? Do tipo, de piores cenas que o cinema norte-americano consegue, o estadunidense consegue produzir, que é totalmente constrangedora. Então ele termina casadinho, bonitinho, outro dia termina também. Então, passamos pelo momento da promiscuidade, né, do dedo do cu e gritaria, literalmente, né, porque aquele é o ponto da narrativa mais baixo. E aí eu fui lendo algumas coisas, né, de várias pessoas que fizeram esses comentários, de crítica, né, da monetização do filme, e aí tem aquele debate que sempre é pertinente, sempre é constante, de bom, nós temos de um lado uma questão que é a tomada de espaços e outro tipo de imagem que consegue ocupar esses espaços, que acaba sendo uma imagem que acaba cedendo muito da sua potência enquanto diferença, né, dentro de uma sociedade heteronormativa, para poder adentrar dentro dessa sociedade. E aí eu fui pesquisar umas coisas em um artigo do Hollywood Reporter, em que diz que, e eu fiquei bem chocado com isso, que o Rocketman teria sido o primeiro filme de um grande estúdio a ter uma cena de sexo gay. E aí eu falei, não, isso aqui tem cara daquelas de clickbait, né? Que tu abre e aí não... Enfim, fui atrás da informação. E realmente, porque todos os outros filmes, mesmo que fizeram muito sucesso, tipo o Brokeback Mountain ou Call Me By Your Name, eles não foram lançados pelo selo principal desses estúdios. Eles eram sempre lançados por um selo alternativo. E o Rocketman não, ele foi lançado com o nome Paramount. Ele não foi lançado com um selo da Paramount. Então ele talvez tenha sido o primeiro filme, né, dentro de uma visão mais ampla de consumo, que aí obviamente acaba recorrendo na heteronormatividade, que tem uma cena de sexo gay. Né? Então isso é bastante, vamos dizer assim, recente. Nesse sentido, esses dois filmes me incomodaram por essa cena, que é muito parecida, né, que é a narrativa da promiscuidade, do sexo não monogâmico e das drogas e da noite, da boate como... Bom, esse é o momento de perdição, esse é o momento mais baixo, fundo do poço. E aí aquilo me incomodou enquanto imagem. No caso do O Azul é a Cor Mais Quente, foi outra questão. Porque quando o filme foi lançado, e né, as sapas e as bis que estão aí podem confirmar, eu lembro que todas as minhas amigas ficaram totalmente satisfeitas com a cena lésbica, aquela que dura 6 a 7 minutos. É verossímil, não reproduz uma estereotipia do pornô, do que se espera de um homem, enfim, filmando duas mulheres, vendo, enfim. Teve toda uma questão de ser um filme bem aceito, né, e de, enfim, ser reconhecido como uma imagem legítima. Só que aí o problema não estava na imagem, o problema estava em como a imagem foi construída. E só esse ano eu fui chegar à informação, enfim, de que o diretor teria tido uma conduta totalmente abusiva com as duas atrizes. E aí eu achei que era algo que tinha saído esse ano, só que não houveram declarações, principalmente da Lia Seydoux, em 2013. E elas foram abafadas. Por que isso voltou agora? Porque no fim do ano passado, o diretor foi acusado por uma outra atriz de abuso sexual. E aí essas críticas voltaram. Né? E bom, aí envolve toda uma questão super delicada, né? O filme ganhou o prêmio em Cannes, ganhou o prêmio o diretor e as duas protagonistas, né?
Essas duas protagonistas, se eu não me engano, até pelo menos a série, não sei se alguém ganhou de novo, e uma outra diretora foram as únicas mulheres a ganhar, né, o prêmio máximo do festival. Então tem uma questão de representatividade e a imagem, ok. Só que aí, quando eu fui pesquisar os textos, né, a Lia Seydoux falou que ela se sentiu uma prostituta durante as filmagens. As duas narraram que elas tinham próteses, né, na região genital, e que o uso dessas próteses em tipo sessões de filmagem de 10 horas seguidas, né, acabavam ferindo a vagina, acabava sangrando. Então foi uma coisa muito pesada, que o diretor inclusive queria incluir cenas do sangue na filmagem, que ele foi super abusivo com uma série de coisas, tinha uma cena de violência, e que ele pediu constantemente para, né, eu acho que é a personagem da Adélia Chachopoulos, bate no personagem da Lia Seydoux, e pediu para repetir várias vezes aquela cena. Então teve toda uma conduta extremamente heteronormativa de um cara que estava numa situação de poder e que botou duas mulheres na forma com que ele, enfim, fetichizava ou pensava um controle. E aí é horrível, porque tu saber que uma imagem que, em tese, ela cumpriria com os requisitos de uma representatividade, se é que a gente vai pegar um formulário para preencher os requisitos da representatividade, mas não se surpreenda se isso acontecer, mas que parecia ter sido bem aceita, o contexto da produção dela é totalmente falho. Então a gente lida sempre com essas duas questões quando a gente trata, né, da diferença sexual ou da diferença de gênero. A gente trata com um marcador que é um marcador do tipo de imagem que é produzido, né, seja ele no cinema ou nas artes, e o contexto em que essa imagem é produzida. Então sempre essas duas coisas vão, né, estarem diretamente relacionadas, e são duas coisas que a gente pode levantar para discutir. E aí, pensando nisso, e pensando nessa ideia, enfim, de cenas, de cinema, que são coisas que têm uma penetração muito grande, né, no imaginário popular, enfim, tem um tema, um conceito que o Douglas Crimp apresenta no livro sobre as ruínas do museu, em que ele fala do conceito de imagem homossocial. Quando ele usa esse conceito, ele está falando das fotografias do Richard Weston, né, que é aquele fotógrafo que fez as fotografias do filho dele, nu, né, e essas fotografias foram apropriadas pela... Como é que é o nome daquela fotógrafa que faz as apropriações? A Shirley Levine, isso mesmo, obrigado. Que refotografa as fotos, né? E aí tem o trabalho do Mapplethorpe, na década de 70, 80, com as fotos do ex-portfólio, que é quando ele vai e começa a fotografar, né, a cultura bonda de sadomasoquista, e exibe várias imagens, né, como aquela imagem do dedo dentro da uretra, né, ele tirando o chicote do cu, várias imagens que tratam de uma outra, vamos dizer assim, uma outra diferença em relação ao padrão normativo que está instalado. E aí tem uma parte maravilhosa desse livro, né, que o Crimp fala que ele trocou um trabalho, né, gente como a gente, trocando trabalho com os colegas, com a Shirley Levine. E é uma fotografia em que ela simplesmente refotografa as fotografias e assina com o nome dela, né, do Richard Weston. Ele tinha esse trabalho no quarto e, eventualmente, ele levava, né, os boys lá pro quarto e eles perguntavam, alguns, onde é que era aquela foto. E aí, para poupar as pessoas de uma história da apropriação na arte contemporânea, que provavelmente as pessoas não estavam interessadas, né, quem ia pro quarto dele, ele só chegava e dizia, é uma fotografia que um fotógrafo fez do seu filho. E ele dizia, obviamente as pessoas pensavam em alguma coisa de pedofilia, porque era um nude, um menino, enfim, e aquilo ali ativava esse pensamento. E aí, a partir desse debate, ele vai discutir como aquelas imagens do Richard Weston apropriadas pela Shirley Levine, elas tratam de um erotismo que é aceito dentro de um contrato social. E é essa imagem homossocial que ele fala. A gente pode conviver bem com imagens públicas inspiradas na nudez greco-romana, que tenham um conteúdo erótico, enfim, porque essa é uma imagem que já foi apropriada, de certa maneira, pelo sistema, por uma hegemonia, né?
E quando o Mapplethorpe surgiu com as fotos do X-Portfolio, ele estava falando de algo que não tinha sido domesticado. Então ele rompeu com o contrato dessa imagem homossocial, com a ideia de uma imagem, enfim, em que a gente sabe que é erótica, mas a gente, ok, ela é tolerada parcialmente, né? Esse contrato social de uma imagem erótica, enfim, de um contexto, ele está sempre ligado a uma ideia de limite, né? Então tem um limite onde essa imagem homossocial pode chegar, e tem um momento em que essa imagem pode passar de um limite, e ela não é mais aceitável. Que aí é obviamente um instrumento de censura, né? Nós vamos decidir quando a imagem é pertinente ou não. E aí, para pensar essa ideia de limite, tem uma frase maravilhosa, que eu acho que define muito disso, que é a frase: agora Pablo Vittar foi longe demais. Essa frase surgiu num contexto muito curioso, porque, né, conforme Pablo Vittar, né, cantora, drag brasileiro, foi fazendo seus trabalhos, existia uma série de críticas, né, porque não tinha voz, porque isso e aquilo, né, as pessoas, né, aqueles roqueiros de direita do Facebook pegam todos os roqueiros da década de 60 e 70 para dizer que aquilo que era música, que Pablo Vittar não é música, todo aquele debate. E aí tem um cara responsável, que é um dos responsáveis por aquele site boatos.org, eu acho, né, que é um site para desmistificar fake news, enfim, que inspirado nessa loucura que as pessoas tinham em criticar a Pablo Vittar, ele criou essa frase. Ele criou essa fake news para ver como funcionava. E aí ele criou todo um texto que era essa frase ao final de alguma notícia cheia de emojis no meio, né, dizendo coisas do tipo: agora a nota de R$50 vai ter a cara da Pablo Vittar, né? Pablo Vittar vai ser vice-candidata à presidência do Brasil, né? Pablo Vittar está distribuindo kit gay madeira de piroca nas escolas. E aí ele começou compartilhando coisas completamente bizarras. Só que no observatório dos memes que tem lá na Federal Fluminense, a análise que eles fizeram desse meme é que ele foi incorporado, dessa fake news que virou um meme, que viralizou, foi usado a sério pelas pessoas. Né? Porque é esse momento, enfim, né, eu odeio o termo pós-verdade, mas, enfim, uma coisa que é uma brincadeira e que de repente aquilo toma uma proporção em que boas pessoas realmente acreditam, né, que a Pablo Vittar vai vir para Curitiba e vai libertar o Lula da cadeia e vai sair com ele na garupa pá, né? Enfim, então é toda uma criação fake que veio de encontro a essa ideia, a ideia de que a Pablo Vittar tem um limite. Nós estamos tolerando essa artista, mas agora ela foi longe demais. Ela está rompendo um contrato. Qual que é o lugar dessa figura? Né? E eu fiquei pensando muito nessa frase como essa ideia de uma quebra de contrato. Nós não vamos aceitar. Ela pode ser uma cantora, ok, mas no momento em que ela está passando num programa de domingo em que a criança está vendo, não, eu não posso. Né? E aquela coisa que a gente sabe muito bem, que o Brasil é o país que mais mata trans e travestis do mundo e que é o que mais procura isso nos sites pornôs. Né? Então tinha várias montagens no Facebook de prints, vídeos, e uma das coisas mais procuradas do dia era a Pablo Vittar, quando ela lançava um clipe. Né? Então isso é bem característico, né? Simboliza o Brasil tanto quanto o vira-lata caramelo, né? Infelizmente. E nessa questão do limite, né, até onde ela podia ir, qual que era a questão, essa semana, né, eu já tinha pensado nessa fala toda, mas aconteceu uma coisa, que eu fui vendo em alguns grupos, não sei se algumas pessoas viram, que várias rádios não estão mais tocando o Pablo Vittar. Eu vi. E aí as pessoas relatando que até, sei lá, no passado tocavam. No momento em que a gente tem um presidente que assume que é ok perseguir as pessoas, nós não vamos mais tocar Pablo Vittar na rádio. E aí eu vi alguns prints de pessoas que mandaram para os WhatsApps das rádios pedindo, e aí tinha um cara que dizia: eu não toco ela porque eu não sei se é homem ou mulher. Então aí aquilo era um disparador para todo tipo de, né, homofobia, transfobia, qualquer tipo de preconceito e de horror a algo que foge da norma, algo que parte de uma diferença, né, seja ela qual for. Então eu acho que essa ideia de ir longe demais é uma ideia que está diretamente ligada à ideia do Crimp de
uma imagem homossocial, algo que socialmente é aceito que vocês estejam. Então vocês podem estar normativos, podem entrar lá no filme, vocês até podem viver um momento de putaria se no final casar e adotar umas crianças, né? Porque também os gays agora têm que adotar as crianças para resolver o problema que os héteros fizeram. A gente não tem nada contra crianças, adoro. Tá? Mas a gente também tem que resolver um problema que os próprios héteros criaram, principalmente os homens, né? Enfim. Então, dentro dessa ideia de um limite, né, de qual que é o lugar dessa diferença, eu obviamente vou falar do conceito de queer. Mas, e esse é o meu momento Labachulha de Cantas, é o momento de pregação, né? Toda discussão sobre a teoria queer, obviamente isso atravessa a minha pesquisa, ela passa por um aspecto que as pessoas falam da diferença, mas a origem do queer está diretamente ligada à crise da AIDS. E se a gente conceber isso, a gente consegue entender melhor do que se trata essa diferença. Porque a diferença não é a família da propaganda de margarina. A diferença trata sobre outra coisa. Porque o que aconteceu? No momento em que a gente tem uma epidemia que atinge uma população específica, né? A gente teve várias, ao longo da década de 80, nomenclaturas, mas a gente sabe que, né, com o avanço principalmente do crack, a incidência de pessoas contaminadas por agulhas foi diminuindo, né? E o grupo que continuou sempre em evidência foram os gays, né? Os homossexuais masculinos. E aí, nesse sentido, num momento histórico onde eles eram um grande grupo, né? E ali um pouco também os usuários de drogas injetáveis, e depois, claro, esse perfil epidemiológico mudou completamente, como vocês sabem, né? A gente tem hoje uma série de estudos que apontam, fazem uma crítica muito forte à invisibilidade das mulheres durante a década de 80 e 90. Os estudos não estavam interessados nisso, estavam focando somente na população masculina, e isso foi extremamente prejudicial, porque as mulheres foram contaminadas em silêncio durante anos, né? E só tem estudos sobre isso a partir da década de 90, e é completamente bizarro pensar nisso. Mas quando surge toda essa questão, o que acontece? O aparelho do Estado, o aparelho do capital, eles decidem se apropriar. Essa sexualidade, esse comportamento de diferença que vivia num lugar paralelo, né, que fosse na noite, que fosse na penumbra, enfim, ele se torna o assunto do dia. Então nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos dizer, né, para as bichinhas pararem de transar loucamente, porque eles estão se contaminando e nos contaminando por tabela. Então aí começa todo um regime de controle, né, da sexualidade, da subjetividade e da diferença dessas populações. É nesse contexto que vários grupos ativistas nos Estados Unidos vão dizer: isso não nos serve. Nós não queremos ter, né, a mesma padronização heteronormativa. Nós não queremos que a nossa forma de evitar o contágio seja a monogamia, porque isso não vai dar certo. Nós não queremos qualquer tipo de regulação, né? E se a gente lê textos antigos, né? Eu estava lendo esses tempos um livro organizado por um pesquisador do México sobre textos que envolviam ética médica e a questão da AIDS. E o debate era sério, se a gente não deveria testar todos os gays ou todos os usuários de drogas obrigatoriamente para ver, ou botar eles em quarentena, caso estivessem infectados. Era um discurso de controle muito rígido. E o queer, ele surge como, né, uma apropriação de uma palavra, assim como a gente faz com marica, como a gente faz com bicha, né, na América Latina, uma apropriação de uma palavra que era um escárnio. Justamente para reforçar a diferença. Nós não vamos nos adequar a estes padrões. Não nos interessa nos adequarmos a um padrão heteronormativo. E essa é a gênese da ideia de queer, que surge nos Estados Unidos como um movimento social e que aporta para o Brasil e para outros lugares via teoria, pela universidade. E aí acaba encontrando os movimentos sociais também, né? E a teoria queer, ela é uma teoria que parte da ideia da pós-identidade. Então, a ideia é que a gente difere um do outro sempre. Mesmo que a gente possa, né, fazer aqui um levantamento. Quem é gay, quem é bi, quem é hétero, enfim, quem é pan, enfim. Fazer toda uma série de classificações,
a ideia é que mesmo essas classificações identitárias, elas não dão conta. Porque a experiência gay que eu tenho não é a mesma que o meu amigo tem, ou que um outro menino tem, a experiência lésbica, a experiência trans. Cada existência é uma diferente da outra. A gente está sempre diferindo uns dos outros, porque não somos todos contínuos, né? Então, no Brasil a gente teve um embate muito forte da questão queer, porque ela foi vista como uma forma de minar as identidades. Né? Então, movimentos que estavam pautados nas identidades ficaram oprimidos por essa ideia de pensar a partir da diferença. Né? A verdade é que a gente nunca vai sair das classificações. Né? Eu acompanho todas aquelas questões de outros gêneros que são sempre, né, que ficaram conhecidos como os gêneros, como é que era, do Tumblr, né? Toda uma outra classificação de gêneros, e que é bem problemática para mim no sentido de criar novas caixinhas constantes. Mas é um pouco do que a gente faz, que é colocar as coisas em caixinhas, né? Para tentar lidar com elas. E aí, a partir dessa ideia do queer como essa diferença, né? Que não é, eu não encontro, por exemplo, nos dois filmes que eu comentei, né? Nem no Bohemian Rhapsody, nem no Rocketman, né? Aí, o discurso que tem ali não é um discurso de diferença, né? É um discurso de normatividade. Mesmo que tenha aquela cena ela está a serviço de uma narrativa de mostrar o momento de que a pessoa está perdida. Então, não dá conta disso. Né? Um pouco dessa discussão tem nos trabalhos do David Getz, né, que é um pesquisador de história da arte norte-americano. E eu queria mencionar uma discussão da Larissa Pelúcio, né, que é uma pesquisadora brasileira, quando ela fala da própria questão da gente importar o termo queer e do termo queer não ter o impacto que ele tem nos Estados Unidos, porque o termo queer não significa nada pra gente. Ou significa uma palavra estrangeira. Ele já ganha um estatuto que não é um estatuto de algo abjeto. Né? E aí ela faz toda uma discussão sobre como a gente pode pensar, e ela usa os escritos do Nestor Perlonger, né, que é um antropólogo de nascimento argentino, mas que vive no Brasil, vive toda a carreira dele acadêmica e profissional aqui. Como ele pensava esse outro lugar, que não era um lugar da normativização ou de uma questão, né, latino-americana. E aí ela acaba pensando, ela não propõe uma substituição, porque ela não diz em nenhum momento, mas ela tem noção de que a gente não vai conseguir bater o lobby do termo queer, porque o próprio termo queer já é apropriado pelo capital, já está dentro de um contexto totalmente, né, estadunidense, de controle das subjetividades, dentro de uma coisa maior. Mas ela propõe uma teoria queer, porque ela fala, queer é uma palavra que sim, a gente sabe que é abjeta, né? A gente pode pensar a partir disso. E alguns segmentos usam o termo queer escrito C-U-I-R, né? Queer, também com essa ideia de, né, construir uma outra diferença, que aí não é só uma diferença que passa pelas questões que atravessam o corpo num sentido do gênero, do desejo, da sexualidade, mas que passam também a nossa questão como um país, né, latino-americano, como latino-americano, sofrendo constantes golpes, como esse último, né, na Bolívia, patrocinados por um sistema muito maior, né, que reforça sempre a nossa condição subalterna de alguma maneira. E aí, também, eu queria aproveitar essa discussão do queer para falar sobre a exposição Queer Museu, né? Ela foi fechada no ano de 2017, ela abriu, foi fechada no ano de 2017, por imposição do próprio banco que mantinha, né, o espaço do Santander Cultural lá em Porto Alegre. Notícias fresquinhas, né, de Porto Alegre, não sei se vocês têm essa informação, o Santander mudou o nome, né, ele não é mais Santander Cultural, ele é Farol Santander, como que tem em São Paulo, e agora a gente paga ingresso para entrar. Que antes era uma instituição gratuita, né? O Rio Grande do Sul falido, completamente falido, né? Ninguém mandou construir o estado num cemitério indígena, né? Mas, como o Brasil todo, por isso a gente está afundando. Mas, né, um estado completamente falido cobrar, é o único lugar de Porto Alegre, o único espaço cultural que cobra um ingresso, né? Então teve toda uma mudança aí do lugar, né, da instituição após esse acontecimento, que acho que todo mundo aqui, né, se ninguém estava
sei lá, dentro do casulo, antes de virar uma borboleta, sabe o que aconteceu em 2017. Qual foi o grande problema da exposição? Houveram uma série de debates críticos a essa exposição que ficaram muito localizados no Rio Grande do Sul e que não vieram para cá, que não saíram daqueles limites. Eu tive a oportunidade, na semana, eu tinha visitado a exposição e aí acho que uma semana ou duas depois ela foi fechada. E eu lembro que naquela semana todas as minhas aulas da Belas foram substituídas por vamos falar de Queer Museu e debater esse caso. E aí foi a semana toda, né, sobre isso. Acho que não tem ninguém que foi meu aluno naquela época aqui, né? Mas só quem viveu, né, gente? Eu completamente tapado no ódio, né? E com informações, enfim, de pessoas, amigas e amigos que trabalhavam no educativo, né? Pessoas que conheciam o que estava acontecendo, pessoas que viram os ataques lá dentro. Então eu estava ali numa situação privilegiada para poder repassar isso. E essa crítica à exposição, ela simplesmente foi assassinada quando a exposição foi fechada. Porque o nosso discurso se tornou, não, a exposição tem que ficar aberta. Ela é horrível, mas ela tem que ficar aberta. Eu vi no Rio de Janeiro em 2018. Para que tanta laje? Ela é bem ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Tem uma amiga minha, gravada em História da Arte, lá na URGS, que na época estava fazendo mestrado e trabalhando no Educativo de Santander. Quando deu o primeiro bafafá, o primeiro vídeo do MBL mostrando as coisas, ela disse que no dia foi uma senhorinha, assim, com 60, 70 anos, eu acredito, que entrou, cumprimentou ela e deu uma volta na exposição inteira. Tranquilamente, olhou tudo. Quando chegou na porta, ela disse: mas moça, aqui é exposição polêmica? Porque eu não vi nada polêmico. O que as pessoas viram aqui? E ela falou: pois então, né, minha senhora, viram e teve todo aquele caso, né? A exposição foi fechada, inclusive, porque os ataques estavam ficando muito violentos. Né? No primeiro momento se achou que era temporário, por uma questão de segurança, que depois iria reabrir. Não foi o que aconteceu. Né? A exposição ficou fechada. E aí, no ano seguinte, em 2018, a exposição abriu no Rio. Né? Nessa onda de bom não, né, de censura, enfim, foi algo positivo ela reabrir, mas simultaneamente, como tu disse, a exposição é horrível. Porque a exposição não tem um debate sobre diferença e um debate sobre queer. Parece mal curada também, ela não tem começo, meio e fim, ela não... Que bom que tu falou, eu não preciso dizer, né? Mas a exposição é um erro, né? É um erro. Essa é uma das expressões, né, que eu mais amo da cultura gay, que é o erro. Que não é um erro, é o erro. O erro. A exposição não é o erro. Por quê? Toda a concepção de diferença, ela é muito abrangente, muito subjetiva, para incluir praticamente qualquer trabalho. Né? E os artistas que estão participando da exposição são majoritariamente artistas gays brancos. Não tem nada de diferente nisso. Né? As obras, em grande medida, são obras completamente comportadas. Ou obras que a própria montagem das obras no espaço, que poderia ativar questões de uma não ativa. Né? Então é uma exposição muito complicada. Eu estou com um texto para ser publicado, onde eu analiso todo o texto do catálogo da exposição. E simplesmente analisando o texto do catálogo, tu percebe que o curador e o outro, o Gaudencio Fidelis, e o Márcio Tavares, que foi o único convidado, né, para fazer um texto, além do curador, que escreveu uns 5 textos, né? O Márcio Tavares escreveu um texto, né? E todo esse debate, ele é de pessoas que não conhecem teoria queer, que não estudam teoria queer e que, obviamente, decidiram surfar nessa onda. Eu vou entrar nisso porque isso está em voga e eu vou me apropriar disso. E, nesse sentido, como propaganda, ter fechado a exposição foi melhor ainda. Totalmente. Para o curador, que pôde se apropriar disso para se tornar um símbolo. Né? E todas as falas, aí ele também veio aqui, se instalou, que nem Parasita em Curitiba, fez várias coisas aqui, né? Palestra, enfim, júri do Salão Paranaense, né? Tal. E
O Sul todo é um lixo, né, gente? Então, é complicado. Mas, né, se instalou aqui, se apropriou disso, surfou nessa onda e tal, mas foi um texto que ficou completamente, os textos são completamente rasos. Isso se expressa na curadoria. E tem um texto, inclusive, que é a descrição das obras da exposição. E ele vai falando de uma obra com a outra, por que uma está do lado da outra, enfim. Né? É uma grande costura das obras. E o texto, assim, tem momentos em que ele é surreal. Porque ele não faz nenhum sentido e tu não consegue ver o que existe ali. Nem pelo artista escolhido, nem pela materialidade da obra, nem pela montagem desses trabalhos. É simplesmente uma bagunça. E aí a parte pior de todas, assim, que é uma baixaria, o que eu vou dizer, mas eu vou ter que dizer, que no texto do Márcio Tavares ele comenta, existia uma questão queer no Brasil nas décadas de 60 e 70, aí ele cita Secos e Molhados, tal. Aí ele diz, com o surgimento da AIDS a questão queer diminui, voltando nos anos mais recentes. Gente, é totalmente o contrário. O termo queer surge a partir da crise da AIDS. Se existe uma subjetividade queer, uma questão da diferença, sim, ela existe. Mas assim, é um erro primário para alguém que quer debater esse tema. Então ela é uma situação completamente oportunista. Né? É mais uma discussão, é mais na verdade um exposto de uma mercantilização de uma estética queer do que um debate sobre qualquer tema relacionado à história, à subjetividade, enfim. É como se é mais produtos da estética reunidos. Isso. Do que qualquer outra coisa mais profunda, né? Isso. E mal reunido. Ele é um pouco assim o que seria aquele vídeo do Porta dos Fundos daquela recente, daquela menina hétero usando as gírias gays, vocês já viram? Isso. E que ela diz, você quer pegar na minha neca, e você não tem neca. Enfim, então é um pouco isso, assim, exatamente uma apropriação da estética, do que tu imagina, né, que seja uma bicha com um sapatão, uma trans faz, e aí tu coloca isso, tu coloca a cor, tu reproduz muito um estereótipo, em vez de olhar para a materialidade desse trabalho, do discurso, ou visibilizar o tema de artistas inseridos nisso, seja o que for que eles produzam, né? Seja lá a obra. E é muito providencial também, a gente está aqui numa região periférica que é o Sul, né, em termos culturais, que a exposição tem ido para o Rio, ela foi para o Sudeste, né? Então ela foi legitimada no Sudeste, ela não foi para nenhum outro lugar. Ela não foi para o Centro-Oeste, ela não foi para o Norte, ela não foi para o Nordeste, né? Eu acho que o lugar mais político para a gente colocar ela seria no Nordeste, né? Que hoje é um espaço da diferença no Brasil. Eu acho que tem mais qualidade. Né? Não sei se as pessoas iam querer a exposição lá. Mas a ideia foi também legitimar essa exposição dentro do circuito hegemônico que é o Sudeste. Né? No catálogo, teve a exposição História da Sexualidade no MASP, né? Aí teve o catálogo e eles tinham um livro de textos, com muitas traduções de textos importantes, inclusive nesse livro de textos tem o texto AIDS, Análise Cultural, Crítica Cultural do Douglas Crimp, que foi a primeira vez traduzido para o português, né? É um texto fundamental, publicado naquela edição de outubro, onde ele debateu a questão da AIDS. E, nesse sentido, a coletânea teve que incluir um texto do Gaudêncio no final. E o texto é um lixo, assim como a exposição. Mas esse debate da crítica, como eu disse, ele ficou muito localizado no Rio Grande do Sul, ele não saiu, né? Ele não foi para os outros espaços, porque logo a exposição foi fechada e foi um grande... vou dizer, uma grande bola de neve. E aí eu não sei se vocês têm essa informação, que houve uma performance de protesto na abertura da exposição. Sim. Né? Inclusive, eu fui convidado para participar da performance, mas estava vindo para Curitiba dar aula, né? E não pude participar do rolê. Estava no caminho e um amigo me chamou. Quem conduziu essa ação foi o coletivo Rasgo, né? Isso é no Rio Grande? Hã? É no Rio Grande? Isso aqui é o Santander, tá? Eu vou dar pausa, depois eu reinicio. Isso aqui é o seguinte,
o Santander Cultural, ele tem 2 andares. E, sei lá por que motivos, eles começaram a fragmentar. Então, em vez de abrir a exposição em 2 andares, que daria respiro, eles decidiram abrir um só. E dane-se. Né? O que aconteceu? Os performers foram para o 2º piso e de lá eles jogaram uma série de folhetos. Como vocês estão vendo, vão ver aqui quando eu der o play. Uma chuva de folhetos. Né? E as pessoas vão olhando, ficam surpresas, algumas acham que faz parte, né, da vernissagem, outras que não. Enfim, né? Momentos da arte contemporânea. E aí, depois tem uma parte que vai mostrar que um dos meninos é puxado pelos seguranças, depois não acontece nada, é aquela coisa de dar um susto, enfim. Aí a exposição, né? Só pessoas brancas dentro do Santander, claro, porque para a abertura tu tinha que ter o convite, né? Enfim. E nesses folhetos, uma das coisas mais emblemáticas era falando de que na semana anterior o GAPA, né, que é a ONG gaúcha mais antiga de combate à AIDS, tinha perdido a sua sede, porque era um prédio do governo que o governo pegou de volta. E eles estavam sem sede. E aí, inclusive aqui, eles fizeram... Vocês podem ver que é o logo do Temer, né? Saudades. Do Brasil aquele, né, todo, enfim. Então tinha essa ideia de criticar o governo federal, algumas questões, e justamente a ausência de discussões mais políticas na exposição. Então assim, fechou a maior ONG, está sem sede, está fechada, que combate a AIDS, e não tem nada que fale sobre isso, né? Não teve nenhum tipo de atividade, não teve nenhum tipo de formação. A ideia foi realmente, né, se apropriar de um discurso e esvaziar ele, tornar ele algo, enfim, que fosse vendável e que, claro, numa perspectiva queer, não tem nada de queer. Acho que jogou contra, no final das contas. Porque é uma exposição totalmente normativa, que reforça a normatividade. Ela não aborda a diferença, ela não trata da diferença, né? Então, ela foi bastante problematizada lá. E todas essas críticas, elas acabaram caindo por terra quando a exposição foi fechada, porque aí o mais importante era criticar a atitude autoritária do Santander, né? E pelo que eu acompanhei, quando ela foi para o Rio, não houve nem também, novamente, uma crítica mais geral, né? Duas, pelo menos, lá. Eu lembro de um texto. De quem era, Paulo? São uma Clarissa Diniz e a outra, estou esquecendo, que é também uma crítica interessante, 2 mulheres ali, né? Sim. E essas foram... Eu li o da Clarissa, eu acho. E esse outro que eu não estou lembrando agora, já vi. Uhum. Mas foram bem contundentes, assim, acho que disseram, enfim, o que a gente está Sim. querendo dizer, Claro. porque vocês não puderam dizer, porque a exposição foi fechada. Sim. Vocês, digo, lá Sim. em Porto Alegre, que não, eu acho que foi Sim. bem. Mas 2, né, enfim, no meio... Não teve. O que houve, sim, que aí foi um desdobramento, é que lá, eu acho que devido a todas essas críticas, né, eles acabaram fazendo um projeto de formação. Então, além da exposição, tinham atividades, tinha um educativo, né, um educativo que era diverso, que trabalhava com a diferença, que pessoas que foram chamadas para trabalhar, para receber e estarem ali, né, nesse ambiente. Então houve uma outra preocupação, que foi uma espécie de tentativa para mim de acalmar os ânimos e de problematizar isso, que não tinha acontecido em Porto Alegre, né? Bom, e aí, pensando ainda essas ideias, né, eu fiquei, bom, o que a gente pode opor a essa perspectiva da Queer Museu, né? O que pode ser uma saída, o que pode ser algo efetivo. E aí eu escolhi essa exposição, Enclave Masculino, que aconteceu no Museu Nacional de Belas Artes do Chile entre 2016 e 2017. O catálogo dessa exposição está disponível na internet, é só fuçar um pouquinho que se encontra esse catálogo.
essa exposição, ela trata de uma questão que muitas pessoas que pesquisam sexualidade hoje têm debatido, que é o estudo da masculinidade, né? Porque também está na hora da gente botar, né, a masculinidade como ratinho de laboratório. Acho que no ramo do humor, pelo menos, assim, aquele, gente, dos caras falando, dos caras da van falando do cinema, o choque de cultura, ele é isso, né? Ele é a sátira do hétero padrão, e aquilo é genial, né? Realmente agora o jogo virou, né? Nós não vamos mais ter o personagem gay estereotipado, a gente vai estereotipar o hétero, né? Enfim, e que se sente autorizado a falar sobre qualquer assunto e que vai lá falar sobre cinema e dane-se, né? Então eu acho genial essa estratégia, né? E a estratégia da Glória Cortez foi produzir uma exposição falando sobre diferença a partir da coleção do museu. Então, bom, partindo da ideia de que sim, nós não temos uma representação ideal, né, de mulheres, nem de pessoas trans, sejam homens ou mulheres, não temos uma representação da população indígena do Chile, por exemplo, nós vamos partir do que a gente tem, que é esse homem branco. E a gente vai analisar a coleção do museu a partir disso, né? E aí a exposição tinha uma série de salas, cada uma organizada por um tema, trabalhando a ausência dessa diferença na coleção. E as estratégias foram incríveis. Esse museu ele tem 4 salas retangulares, né, e nos cantos são salas circulares. Numa dessas salas, eles colocaram todos os retratos de mulheres pintados por homens. E taparam as paredes com isso. E essa sala ela é assustadora. Todas aquelas mulheres olhando. E tu consegue ver daí uma ideia, enfim, dessa mulher que é apenas modelo, que ela entra na coleção como modelo. É a mesma crítica das Guerrilla Girls, mas a montagem da exposição, a ideia de fazer isso com o acervo, de falar dessa invisibilidade usando a materialidade do que está ali, é uma estratégia muito interessante. Uma outra dessas salas circulares tinha os retratos dos diretores do museu. Só houveram 2 diretoras do museu. E quando? No período da ditadura. Por quê? Qual que é a importância do Museu de Arte na época da ditadura? Tá, para a mulher de um general, né, para alguma socialite gerir esse museu. Então, mesmo a presença dessas mulheres é uma presença que reforça o lugar da mulher dentro desse sistema normativo, né? E aí tinha uma sala que eram as representações dos pais, da família, né, dos homens com os filhos, então toda uma pose, enfim, né? Essa sala provavelmente poderia decorar várias barbearias contemporâneas, né? Seria um encontro bem interessante. E, gente, tem umas barbearias que tem assim uma moto saindo da parede, um carro saindo da parede. É uma coisa assim, gente, é só cortar o cabelo, mas não. Eu tenho que tomar uma cerveja, né? Hétero, e cortar o meu cabelo hétero e falar com os brothers heteramente, né? Então tem todo cabeleireiro infantil, assim. Isso, né? Não, tem que ter uma nave espacial, várias vezes para me cortar a hora, cuidar dessa. Talvez seja o substituto da Playboy, né? Que de repente não se encontra. Não tem mais, né? Era o signo, né? Isso, tem que ter um outro signo que demarque. A Daniela Nami. A crítica que ela fez para o Queer, que é bem legal. Beleza. E acho que, né, tinha uma coisa interessante, e principalmente porque uma dessas salas era a sala justamente da masculinidade, né, e dos seus interstícios, das imagens ambíguas, das imagens, né, que não eram normativas, que abriu então uma brecha para essa diferença. E ver todas aquelas imagens reunidas numa sala também demonstrava o quanto essa instituição da masculinidade é frágil e o quanto a subjetividade gay é focada na masculinidade. Idolatrando isso de alguma maneira, né, ou reforçando, ou questionando, mas ela sempre parte da masculinidade. Então eu acho que essa é uma estratégia muito importante. O Leandro Collin, que é um pesquisador lá da Bahia, tem trabalhado muito com a masculinidade como um tema de pesquisa. Ele só chega, cansei de pesquisar
eu vou pesquisar o outro agora e vou colocar a masculinidade no centro da pesquisa. Acho que essa é uma estratégia que a gente pode pensar teoricamente e aqui em termos também de montagem, de curadoria, de trabalhar com acervo, falar da invisibilidade desse acervo, ressaltando a bizarrice, né, do que ele se constitui, ressaltando esses pontos, esses dados, né. E um outro exemplo, e aí aqui já é um merchan, né, porque na biblioteca aqui da Alfaiataria nós temos uma edição, né, do livro do Museu Travesti do Peru, escrito pelo Giuseppe Campuzano, né. Está esgotadíssimo, tá, gente? Então é um material de referência muito importante. E o Campuzano vai propor, e é muito legal, as pessoas dizem, eu vou para o Peru visitar o Museu Travesti do Peru. O museu não existe. Né? Ele é uma sátira da própria instituição museu. E aí tem um texto de introdução, eu acho até, o Campuzano diz, da mesma forma que dizem que o travesti é uma mulher falsa, eu estou fazendo um museu falso. Né? Então ele teve na Bienal de São Paulo, teve uma montagem, né, numa sala, mas essa é a imagem que eu mais gosto dele, que é montado como uma barraquinha de lanche, né? E aí também ele fala, né, eu quero trabalhar com a gigantografia, com essa impressão grande, com banner, com coisas que não são a imagem da arte, que são de outra ordem, né? E montar em qualquer lugar. E ele vai pensar essa gênese da ideia, né, da figura da travesti na cultura peruana, problematizando todos os padrões de normatividade e ressaltando essa figura como uma figura que rompe com uma ideia estabelecida, né, com um padrão, enfim. E vocês podem ver ali no meio, né, tem uma identidade, né, onde ele coloca uma foto dele montado aqui em drag, tem outras ilustrações, né, ele faz toda uma pesquisa com os povos originários do Peru, quais desses povos tinham, né, outras visões, outras estruturas de gênero, outras estruturas de sexualidade, né, tem uma série de questões. Então acho que são dois caminhos para a gente pensar, um caminho que é o de ressaltar a ausência e com essa aproximação do padrão demonstrar o quanto ele pode ser bizarro, assustador, perverso, principalmente, e o de ressaltar essa diferença, com estratégias, né, que podem tanto também destacar a importância das instituições, como no caso da exposição da Glória Cortez, debatendo o acervo da exposição, quanto criando algo que inclusive é um deboche, é uma sátira, enfim, uma referência a esse modelo, enfim, de conservação e construção da memória. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu deixei o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, e o meu Instagram, né? Apesar de usar o Facebook, eu sei que não está na moda e eu não coloquei, mas eu vou deixar em canais que vocês encontram. Tá bem? Posso? Vai lá. Nossa, maravilha. A construção, né? Eu fiquei meio, mas eu falei, o que será que vai dar? Enfim, chegamos num lugar assim, absolutamente importante. E aí, assim, não sei se você está estudando ele, mas me veio na cabeça que ele tá meio que juntando, enfim, em curadorias até, esses dois polos que você está falando, enfim, até dessa masculinidade que você fecha, né? Assim, o Ivo Mesquita, que é esse super curador e enfim, pelo jeito dele meio, ele não é muito da publicidade. Sim. E tal, tá lá meio quietinho, mas ele organizou duas exposições maravilhosas, né? O Desejo na Academia, né? Onde vai tratar, enfim, os nus acadêmicos, que são esses nus, pretensamente, quer dizer, os nus femininos, mas enfim, e os nus masculinos, né? E ele vai tratar sempre de uma maneira, enfim, que há uma intenção também de voyeurismo, de pensar esse nu, desejo, não, enfim, tirando essa ideia bom, certamente do século XIX, das representações de nu, e trazendo muito forte o corpo masculino. E é ele que traz, talvez, aí pensando agora nas suas discussões, não marcada pelo nome, mas talvez a primeira grande exposição AIDS e artes visuais, o das Américas, né? Uhum. Então você vê como ele vai, era uma pessoa que transita, é uma pessoa que valeria
certamente uma Sim. entrevista assim, e como ele fecha essas duas coisas. Só assim, eu acho que não é nenhuma questão, mas enfim, até pensar também essas figuras importantes, né? Sim. E sim, quem quiser, certamente, quer dizer, quem que está discutindo alguma coisa interessante em artes visuais, né? E eu acho que dá uma pessoa que meio que corre pelo lado, e eu acho que tem ainda Sim. bastante coisa para nos Com dizer. certeza. Gente, eu não vim falar sozinho, não. Eu acho que seria legal você comentar com a gente algum desses mecanismos que talvez possam vir, por mais óbvios que eles pareçam ser, mecanismos que possam vir a prejudicar essa crítica na arte ou então na academia, né? Porque quando você estava mencionando aí da exposição Queer para São Paulo, se eu não me engano foi nessa época que teve aquela socióloga, eu não vou lembrar o país da francesa, que veio aqui para o Brasil e ela foi atacada. A Butler, isso. Foi na mesma época? Eu não estou recordado. Não. Não? Acho que foi antes. Foi antes? O Queer foi antes. Isso. Quanto tempo isso? Vocês sabem? Acho que é no mesmo bolo, tá mesmo 12 meses. Assim, pode parecer forçado, mas você acha que tem algum desses mecanismos que na época não estavam tão claros, mas que poderiam hoje ter outra cara e, enfim, apontar alguns desses mecanismos que possam vir a prejudicar a nossa crítica? Porque hoje é fácil associar ao governo, mas tipo, aquela época era uma outra coisa, né? Você citou o próprio MBL e tal. Sim. Você identifica algum desses mecanismos aqui no Sul, então... Eu não entendi muito bem a ideia de mecanismo que tu está falando. Tu está pensando assim, em alguma Se é um grupo, estratégia? alguma coisa assim que na época poderia estar... Porque para chegar nessa crítica externa, é preciso que esse grupo acesse o museu, né? E você disse que é uma visão muito diferente de quem estava próximo ao museu e de como essas informações chegaram, né? Uhum. Então é uma publicação da arte, querendo ou não, Sim, entendi. só que está sendo passado através de um outro viés, né? Eu acho que tem uma questão que é bem professorzinho de História da Arte, que é vejam os trabalhos ao vivo, né? Eu acho que a gente talvez tenha mais a produzir se a gente estiver olhando para os artistas que a gente consegue ir nas exposições, que a gente consegue acompanhar, do que pegar isso como uma marca, né? Ah, teve uma exposição queer no Rio Grande do Sul, que legal. Bom, e o que eram esses trabalhos? O que estava exposto lá? Como foi essa montagem? Quais são os textos do catálogo? Eu acho que uma aproximação sempre com esses artistas, com esses contextos que trabalham com a diferença, ela pode ser mais proveitosa do que a gente simplesmente pegar essa marca que vem de um outro lugar, de algo que a gente não está próximo, para poder fazer essa crítica, né? E a Queer Museu teve algo que também foi particular, que foi o fato da exposição que tomou conta do discurso sobre a arte, que não aconteceu no Sudeste. E que não teria tomado conta se não tivesse sido fechada. Ela ia ser importante para as pessoas que estudam, né? Mas, enfim, ela não teria tomado essa proporção. Porque ela já estava falando, né? Se algum mérito do museu é o fato de estar fora de um circuito. Porque eu acho que ela também só foi jogada para o Rio de Janeiro porque houve uma mobilização a partir da censura. Do fechamento, fantasia, sim. Porque senão ela não ia ganhar visibilidade alguma nessa magnitude. Claro. E não era uma exposição local de artistas do Rio Grande do Sul. Não, Ela era uma exposição do Brasil inteiro. Né? É porque me parece que há uma, sei lá, uma tendência de ter uma nova publicidade da arte que vem de caminhos que não são do pessoal diretamente da arte, né? Realmente o que você falou, uma apropriação daquele conteúdo que está ali, né? E como que ele está atingindo o público de fora da arte, né? Tipo, existe, sei lá, algum canal hoje que aponta com dedos de valor a arte que está sendo produzida, sabe? Acho que é uma coisa de pensar. Eu acho que existe essa apropriação que dentro de um processo de polarização e dentro de um processo de, bom, as populações ganharam espaço, logo a gente vai ter uma reação. Né? O reacionário no sentido de alguém que reage a um avanço também. Né? Então aí eu vou me apropriar das armas que eu tiver. Que seja a música da Pablo Vittar, que seja a exposição,
né? Que foi acusada de pedofilia, zoofilia e heresia, porque tinha uma imagem de Jesus, enfim, né? Então, algumas das denúncias, as coisas mais bizarras possíveis, do tipo a roupa sensorial da Lygia Clark, que permitia uma pessoa transar com uma criança, uma pessoa adulta transar com uma criança, né? E bom, gente, nós que somos da arte sabemos que a gente não pode nem tocar numa obra da Lygia Clark, quanto mais vestir uma obra sem perder os 5 dedos da mão, né? A gente tocar, então é uma coisa realmente de pessoas que não estão próximas. E aí, com essas outras pessoas, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que quando a gente recorre, mesmo no campo da arte, com uma superficialidade, aí que a gente tem um problema. Porque se a gente quer construir essa crítica, a gente quer construir esse outro lugar, se a gente não for, né, não debater isso com alguma profundidade, e aí é o que a gente pode dar conta, porque realmente o sistema de mídia, o sistema das redes sociais, ele é incontrolável, em tese, né? Não é o que a gente possa controlar, a menos que vocês possam controlar vários computadores da China que controlam robôs aqui no Brasil. Se vocês tiverem, vocês me avisem, eu tenho uns planos. Mas fora isso, não tem muito como a gente dar conta disso, entende? Né? E aí é o trabalho de formiguinha, é explicar as coisas, é conversar com as pessoas, né? Tem uma amiga minha lá de Porto Alegre, que é historiadora da arte, a Rosane, e ela foi fazendo esse trabalho de formiguinha, de literalmente na fila do pão. Quem era ela na fila do pão? Era a pessoa explicando o museu, perguntando se as pessoas tinham ido, mas foi, porque olha só, eu fui, mostrou as fotos, né? Ali foi todo um convencimento com as pessoas na fila da padaria para explicar, enfim, que é um pouco o que a gente pode fazer. A gente pode não ser a pessoa que reproduz a visão distorcida, o estereótipo, né? Mas com esses outros lugares é um pouco difícil a gente lidar, porque cada um vai se apropriar de uma forma, né? Talvez, Ricardo, dê para entrar aí a ideia de mediação. O quanto que é importante isso. Me parece que, nesse sentido, a mediação lá do Queer Museu no Rio estava muito mais aparelhada. Sim. Eu não faço ideia, eu até conheço, você também certamente conhece, um pessoal da mediação lá do Santander, que é, mas não sei se os planos deles eram esses, mas enfim, eu acho que aí entra a mediação que, enfim, que as instituições culturais têm que trazer, que é 50% da exposição, a gente se vira, mas é isso, quer dizer, a mediação no MON, mediação nesses museus todos. Sim. Eu acho que essa é a questão importante, talvez eu traduzo a tua pergunta para isso, quer dizer, que eu acho que é o trabalho de formiguinha, que é um trabalho de formiguinha também, né, da mediação, sim, mas como ela é importante, até, então, enfim, está... Esse catálogo ali partilhado na internet é mediação, né? Enfim, o museu está se espalhando, o catálogo custa R$300, eu não vou comprar, ninguém vai comprar. Então é isso também. Então, acho que pensando a responsabilidade da mediação nas instituições, acho que sim. Acho que é um pouco o trabalho de formiga também. Por que maior? Uma formiga maior, talvez. Mas a formiguinha que está ali com pessoas que estão no espaço dispostas a ver a exposição. Isso. Então uma formiguinha que está facilitada, né? Cara, facilitado. Deixa eu concatenar aí, já pegando esse gancho, como é que você vê? Eu não sou de formação em arte, né? E eu acho que essa discussão de subjetividade dentro da teoria queer, seja pela Judith Butler, ou fica na filosofia, ou fica em núcleos gays. Sim. Como é que a gente pode usar a arte para falar para fora? Né? Ainda correndo o risco das apropriações, correndo o risco de tudo isso, e no final das contas a gente quer beneficiar quem justamente sofre por divergir, né? Então, como você vê isso? Como que a gente pode falar uma arte para fora, para a gente ter mais, talvez, visibilidade? Como é que visibiliza mais essa discussão dessa subjetividade? Então, eu acho que essa resposta que o Paulo falou de um processo de mediação, né? Eu acho que ele passa por isso, mas eu acho que passa por uma questão bem sutil, que é a questão de como a arte se insere em alguns ambientes, né? Então, em alguns ambientes, a arte é tipo o alívio, né? Vamos falar em academia. Um evento acadêmico da filosofia. Temos um momento cultural. Eu chamo um artista porque é um momento de relaxar. Vamos fazer um sarau no último dia. O que acontece? Essas coisas são vistas como um momento de estar comendo alguma coisa, conversando no intervalo, e aí nesse momento eu vou olhar a arte, né? Então eu acho que um passo para a gente conseguir atingir essas questões, que aí eu acho que, por exemplo, né, a
a arte pode ser usada, várias imagens, processos, questões, talvez como uma maneira muito mais fácil de explicar a diferença, né, do que com a teoria. Mas para isso a gente tem que olhar a obra de arte como um dispositivo que é um dispositivo de algum tipo de conhecimento, não acadêmico, não é isso, mas que tem algum tipo de questão ali que possa ser debatida, né? Eu acho que esse é um embate que eu encontro muito com outras áreas quando elas procuram, né, analisar a arte, analisar as obras. Então, muitas vezes é o sentido de ilustração. Eu falo de teoria queer, aí eu faço um PPT para apresentar num lugar e tal, daí eu ponho uma imagem lá de um corpo que mistura homem com mulher. Isso é queer. E eu não analiso quem é aquele artista, qual que é a trajetória, o que significa aquela imagem, analiso. Isso eu acho que é um caminho. Olhar para essa obra de arte como uma disposição de um objeto que suscita questões, né? Acho que esse é um dos caminhos assim, principais. Porque eu acho que em muitos lugares isso é visto como uma ilustração, ou enfim, a imagem descolada do contexto em que ela foi feita. Fica esse produto bonitinho, aceitávelzinho, subversivo, né? Ela vira quase uma... como é que eu vou dizer? Um logo. Né? Eu vou fazer algo queer e eu pego uma imagem que eu acho queer e eu jogo. Isso vira um logo. O logotipo daquilo ali, né? Daquela teoria, daquela discussão. Então acho que é um pouco isso. Tanto que eu não trouxe, né, para a discussão, nem acabei trazendo obras no final. Eu trouxe a obra do museu, mas é uma obra museu, enfim. E a sua exposição que eu pensei mais como uma estratégia, né? Até como uma ideia de olhar para esses processos de uma maneira mais complexa, que não seja a obra acabada, mas o que envolve aquilo? O que envolve quando eu jogo Giuseppe Campuzano lá no Google? Eu tenho várias imagens, né? Eu tenho imagem dele montado como a Virgem, né? Como a Virgem das Huacas, enfim. O que significa aquilo dentro de uma constituição, de um país latino-americano, né? Dentro da ideia dele de resgatar a ideia do travesti. Tem uma discussão dele que é isso, né? O que são aquelas imagens de anjos com várias roupas coloniais, né? Aquilo é uma drag, é completamente montado, né? Enfim, então, essa ativação que faz parte de um contexto maior. Eu acho que às vezes a imagem, a potência que a arte tem para debater essas coisas, ela acaba inferiorizada por uma visão de, uma imagem, enfim, descolada. Sem querer demonizar as redes sociais, os tempos contemporâneos, nada disso, assim, mas o diagnóstico, achei bem claro, né? Acho que até tem a ver com a brincadeira que tu fez, quando tu coloca teus contatos ali e fala, eu coloquei o Instagram, mas não coloquei o Facebook, né? Essa lógica da imagem curtida, né? E essa, que vai causando um frisson por uma nova imagem para ser curtida, assim, não tem muito tempo para a gente fazer uma análise. Sim. E agora também eu já estou com medo de ultrapassar, né, gente? Que a moda é o TikTok. Não sei. O que é TikTok? É um aplicativo Uma nova rede social. Eu só entendi isso primeiro nos 18 anos. É pra dublar. Nós não entendemos. Mas vai acontecer que nem o Facebook. Daqui a pouco as avós vão estar no TikTok. Então vai chegar. Mas enquanto isso, né? Mas acho que sim, tem um pouco a ver com isso, né? A discussão, por exemplo, desses memes foram criados a partir da fake news da Pablo Vittar, é um pouco isso, né? Uma imagem que tu só reproduz uma notícia bizarra sem discutir a pertinência ou não, né, do lugar para onde Pablo Vittar foi. Ao mesmo tempo, as imagens dessa frase, elas são maravilhosas, assim. Tipo, imagens no meio do oceano com uma localizaçãozinha escrito Pablo Vittar, né? Agora ela realmente foi longe demais, né? E todas isso foi... eu acho que aí é a contraparte, é a potência, né? Que aí tu consegue também produzir um outro tipo de imagem que não tem o tempo da imagem da arte, a questão da exposição, que tu consegue viralizar ela de uma maneira. Mas ela é também isso, né? Se por um lado, quem entende que aquilo é uma sátira, pega como sátira, quem não entende que aquilo é sátira, reproduz como se fosse verdade. Porque a pergunta que ele fez, o rapaz que não está aqui mais, parece uma pergunta num contexto um pouco mais amplo, né? Não apenas nesse especificamente. Traduzindo a pergunta dele, o rapaz que está com o cabelo... Sim. Ele tinha que ir para algo. O que a gente faz, que atitude tomar diante
dessas situações em que fake news estão conduzindo as massas de maneira geral, né? Esse é um ponto específico. Também foi uma fake news, né? As pessoas pegaram recortes e disseminaram, mas a gente pode pensar em todos os contextos possíveis, né? Eu não sei mais se dá pra gente ficar insistindo nessa coisa que a imagem, ela vai... Sabe aquele jargão que a imagem fala mais do que... Sim. Então... Mil palavras. Mil palavras. Apesar de todo o contexto da imagem, apesar de quão interessante isso pode ser, né? Dentro de uma sociedade logocêntrica e tal, mas eu não sei até que ponto abrir mão de uma análise, né, e de uma discursividade para além da imagem é uma boa nesse momento em que as fake news são... Sim, eu acho que a ideia não é abrir mão de uma discursividade, mas o que eu defendo, assim, é a ideia de que essa discursividade parta da imagem, do contexto da imagem. Porque o contrário também, eu tenho uma discursividade, eu coloco uma imagem para ilustrar aquilo... Igual os exemplos do simpósio e tal. Né? Eu acho que também não é efetivo. Eu acho que a ideia é olhar para essa materialidade dessa imagem e sim, através de um processo de mediação, através de um processo de discussão, de contextualização desse processo, né? A ideia não é só olhar a imagem, mas a gente saber o processo, o que está por trás dessa construção, né? Como eu disse lá no início, no Azul a Cor Mais Quente, a imagem é perfeita. A imagem é irretocável. O problema não é a imagem, o problema é o processo, né? É o contexto que envolve a produção dessa imagem, que envolveu a situação extremamente abusiva da construção da imagem, né? Que é, enfim. Então acho que é um pouco nesse sentido, né? E o final volta para o início, né? Enfim, que é a ideia de, bom, não basta só apenas a imagem, a gente vai ter que debater a discursividade, o contexto onde ela está inserida, o que ela suscita, quem são as pessoas que produzem, que estão, né, também... E talvez construir uma discursividade que atenda a esse tipo de modalidade, né? Talvez a imagem 144 caracteres, pau dentro, mano. Fazer o quê? Né? É interessante pensar, né, nessa discursividade que, enfim, que está num momento histórico bem posterior àquela imagem, né, igual o Derek Jarman, né, que vai dizer, né, a imagem que traduz a crise da AIDS é a barcaça da Medusa, né, do Jericho, né. Então agora não dá mais para pensar a jangada da Medusa, do Jericho, sem agregar isso também, né. E o Degas lá do MASP também, né? Sim. Aquilo lá, então acho que desmonta a gente, né? Que uma das meninas que posou bonitinha de azul e rosa pro Degas, posteriormente, enfim, morreu na ida, nem no campo de concentração, no trem que a levava. Não tem mais como olhar, né? Então é interessante isso, a discursividade, só que a gente já tem que ir mais, né? Quer dizer, de que maneira que as coisas já foram reapropriadas e novas camadas, né, estão aí, né? E acho que é uma coisa até que eu ia falar sobre o contexto político que envolve essas coisas. Eu estava pensando aqui enquanto prática, assim, que eu também sou professor, e quando aconteceram alguns problemas ali que todos os adolescentes sabiam, e eu estava trabalhando com adolescente, e eu falei, vou trabalhar essas questões com os adolescentes. E uma delas era rolou lá com o grupo dos adolescentes, a questão da nudez na performance do humano. E era muito engraçado que uma semana antes um guri estava vendo pornografia no celular. E esse mesmo guri ficou indignadíssimo de falar sobre nudez, porque daí eu resolvi falar de nudez na arte, e ele achava estranho, né, falar de nudez na arte, mas achando normal o lugar da pornografia. Então é uma loucura perceber esse contexto político onde não faz o mínimo sentido um adolescente que vê pornografia não entender uma performance e fazer questão de coisas que ele não faz nem entender, não sabe nem o que é direito, né? Então tem todo um contexto político maior que imagem e que entra a imagem junto, né? Porque a gente vive num mundo onde a imagem ela é usada de um jeito hipócrita, assim como a política. Então as pessoas veem pornografia aqui, mas ali no museu não pode. Sim. É uma loucura, assim, mas tá aí. Que eu acho E daí nesse caso não é só dentro do contexto gay, ou seja lá o que Sim, for, claro. no contexto da nudez mesmo, né? E Sim. dentro desse contexto político onde
Eu achei muito, assim, 90% dos meus alunos eram evangélicos e veem pornografia, mas não gostam de arte que trabalha nudez porque é contra a religião. Então, e tem uma hipocrisia velada ali que você não... Como trabalhar isso? Né? É bem difícil. A arte me ajudou bastante, porque daí eles conseguiam mostrar uma imagem e desviar um pouco desses assuntos tão espinhosos que, tipo, meu pai não vai deixar eu voltar aqui na aula se eu mostrar lá, sei lá, qualquer imagem, assim, aleatoriamente, sem trabalhar com muito tato, né? Uhum. Sabe que tem a primeira vez que eu li sobre Leibniz e as mônadas, foi a melhor introdução de todas, foi num conto do Caio Fernando Abreu. Não sei se vocês conhecem o Sargento Garcia, que depois fizeram um curta, inclusive, né, que é um conto super interessante e tal. E aí ele está contando para o cara, enfim, o que é a ideia de mônada, que é a ideia de que uma coisa está isolada, né, as coisas vivem em gavetas e ficam completamente isoladas. E quando eu li, eu achei aquilo ridículo, né? E aí, enfim, fui fazer faculdade e tal, e continuei achando a teoria ridícula. Só que aí, né, como sempre, a grande ficha uma hora ela cai, né? É isso, as pessoas elas conseguem ver a imagem pornográfica no celular, no computador, aquilo é um mundo paralelo, um portal, e, né, qualquer outra manifestação de sexualidade que não seja aquele lugar da pornografia, ele não é aceito. Então, realmente as coisas estão em caixinhas completamente distintas, né? Nesse sentido, por exemplo, eu acho que os trabalhos que transitam entre uma imagem erótica, pornográfica, mais explícita, enfim, que tem se apropriam disso, que trazem isso para o museu, né? Aquela obra do Jeff Koons, com a Titiolina, como é que é o nome? Que são as fotografias deles transando, né? Que é do Made in Heaven. E aquela imagem ela é ótima porque ela fala de tudo menos de sexo, né? Porque são fotos explícitas dele transando, mas tem toda uma coisa midiática, ela é sobre tudo menos sobre o sexo, mesmo tendo closes genitais, né? Eu amo que o Jeff Koons está completamente maquiado nas fotos, né? Enfim, é toda uma personalidade masculina completamente bizarra. A pose, tá olhando para a câmera, o fato, né, de casar com uma ex-atriz pornô que depois se torna política, né? Tem um cargo político na Itália, então aquilo fala de tudo, menos do sexo, né? Então isso também reacende outras questões que, bom, essa imagem que é erótica, ela não é só erótica, né? Esse erótico está dentro de uma série de outras discussões que intercambiam ele, né? Mas isso, sim, claro, é um desafio porque as pessoas acabam vendo as coisas dentro dessas caixas, né? Quando a gente analisa o que era a TV no Brasil nos anos 90, com todas as coisas completamente surreais que existiam, e existia um contrato social de que isso não era problemático, né? A banheira do Gugu, a gata molhada do Sabadão, todas essas figuras, né, extremamente fetichizantes de mulheres em programas de auditório, familiares, e que eram completamente aceitas por um certo padrão, e de repente isso se torna um problema, assim, né? E tinha as travesti fazendo lip sync no Silvio Santos também. Uhum. No show de Carlos. Sim. Que também... Lá era aceito, né? Isso, mas é isso, é o contrário. Vocês aqui, né, como... Artistas. Porque ele fazia questão de falar para isso. Eu quero que vocês venham sempre aqui, porque vocês são artistas maravilhosos. Sim, aquele é o lugar, né? Cuidado para não ir longe demais. E lá colocava crianças também, crianças incentivadas a dançar na boca da garrafa. Sim, gente, a minha geração toda desceu na boca da garrafa, né? Enfim, ninguém passou, acho que poucas pessoas passaram, né, sem sofrer alguma sequela do tchan. O fenômeno Mamonas Assassinas, cara. A gente deixou de ser uma sociedade que cultuava Mamonas Assassinas pra virar isso aí. Eu acho que a melhor coisa que os Mamonas Assassinos fizeram foi morrer no auge. Hoje, se eles não votassem no Bolsonaro, eles teriam um programa da Sônia Abrão pedindo dinheiro, ia ser um horror. Eu estar junto com a Simone lá, ia ser um pavor. Eles foram cristalizados pela história, assim, né? Acho que foi a melhor coisa que aconteceu, que poderia acontecer com eles.
Mas sim, é um lugar muito bizarro de qual que é o lugar disso, né? Qual que é o lugar de alguém que boicota a Globo para assistir a Record, porque a Record é da igreja evangélica, e nesse programa tem a Fazenda. E a Fazenda gerou toda uma série de questões da subjetividade gay no Brasil. As piadas com a Gretchen, as piadas com a Nicole Balls, com várias outras figuras emblemáticas, né? Então é um circuito completamente integrado onde as coisas não estão divididas, apesar das pessoas verem elas divididas. É um processo de retroalimentação completo, né? Eu estava aqui pensando numa coisa, você falou do Caio en passant e de algum modo avolumou o que eu estava tentando formular, porque eu estava pensando em uma perspectiva em que eu me implico mais diretamente, que é pensar uma literatura LGBT, uma poesia bicha, e pensando um pouco esses nomes que são armadilhas, assim, que ao mesmo tempo que eles inscrevem de um modo bastante engajado em um território, pensar uma historiografia, pensar pares e, enfim, uma elaboração conceitual e territorial, mesmo tridimensional da coisa. Também é sempre estabelecer um espaço a partir de uma métrica que segue sendo heterocentrada, assim, né? Não é propriamente uma questão, assim, mas queria saber um pouco como você tem pensado em relação a esses modos de nomear, ou esses modos de entender arte gay, arte LGBT. A gente ficou aqui pensando o queer enquanto intitulação para coisa, e acho que, enfim, porque estou vivo e quero seguir vivendo, penso muito o quanto existe esse potencial de armadilha mesmo para coisa, que é estabelecer esse território, mas seguir sendo medido ou classificado ou encaixado, ou, enfim, né? Nesse processo que é... E daí, em relação a isso, estou pensando muito no texto da Adrienne Rich, que é existência lésbica e heterocentralidade, que é exatamente isso, né? Tanto a criação quanto esses corpos vão ser sempre medidos a partir de um centro que... E, enfim, é uma bagunça, né? A invocação da palavra agora, mas queria saber de você, de que modo você tem entendido isso, assim, ou não, em relação às teorizações possíveis, né? Uhum. Porque quando estou pensando nisso, estou pensando nas mil implicações que isso tem, que é pensar sei lá, estou falando da literatura LGBT porque é de onde eu estou mais perto, que é autores e autoras LGBTs, evidentemente, criações que trazem, mas aí tem a questão de artistas LGBTs que não estão produzindo uma arte LGBT, né? Assim, tem esses mil entrecruzamentos, assim. E isso me faz pensar, em relação à sua fala de uma crítica gay, que há também essas recepções possíveis, né? E mesmo uma discursividade crítica que surge em relação a essa visibilidade da coisa, que é também, contextualmente, isso sempre ser analisado a partir de uma métrica, ou de um olhar, ou de um léxico, ou de uma discursividade já previamente estabelecida, que é heterocentrada e cis e tal. Eu acho que a gente fica, talvez quando eu falar pode ser parecido com o que acontece contigo, pode ser um caso de muitos, parece sempre que eu estou numa série de negociações com essas questões, né? Eu estou constantemente negociando isso. Tem um trabalho de um fotógrafo, o William Yang, que é um fotógrafo australiano de ascendência chinesa, e ele fotografa um amigo dele, o Alan, que está morrendo em decorrência da AIDS, está num estágio bem avançado, é um trabalho do início da década de 90, e aí ele faz uma série de fotos, e teve uma coisa, porque essas fotos têm um texto escrito, ele projetava isso, uma projeção de slides, enfim, não eram fotos matéricas e tal. E aí tem uma foto que ele ri e que ele acha bonito, e tem outra foto que o modelo ri e ele acha trágico. E é meio que não tem um padrão, porque tu está construindo, não existe um modelo iconográfico de como representar pessoas morrendo dessa epidemia, para mim saber se a gente vai, né, numa sala que as pessoas vão concordar que essa imagem é bela ou que essa imagem é trágica, né? Então eu sempre acho que a gente está numa série de negociações, né, nesse sentido de
Acho que uma negociação é esse campo ambíguo da visibilidade do artista, sim, independente do que ele faz, ele está inserido nisso, porque está relacionado ao contexto, né? E, obviamente, quando ele trata desses temas, dessas questões no seu trabalho. Mas eu acho que é uma coisa muito constante, assim, de se problematizando e reproblematizando constantemente, porque a gente fica num território muito ambíguo, né? E aí cada caso também é um caso. Uma coisa que dá muita dor, para mim pelo menos, é quando tem algum artista, enfim, que trabalha com o tema e o discurso é normativo, né? E parte de uma sensibilidade, entender que a pessoa está mergulhada na normatividade, né? Porque, enfim, é o padrão, eu estou mergulhado também, a gente está mergulhado e a gente está reproduzindo isso constantemente. Então, que, né, o dedinho de julgar, ele tem que ficar em stand-by, porque é um contexto, enfim, em que a pessoa pode... E às vezes eu acho que essas coisas contra a normatividade, antinormativas, elas transbordam no trabalho e às vezes o discurso falado, escrito, ele ainda não chegou onde o trabalho chegou. Sim. Né? São várias as normatividades, né? São várias, assim. A gente está sempre escorregando numa delas, assim. Sim. E aí também tem o contrário, que é o campeonato de quem é menos normativo. Sim. Uma outra moralidade que é uma moralidade, que é um mundo paralelo, né? Então, quão mais não normativo eu posso ser para o meu discurso ter uma validade, né? Na verdade, o discurso, bom, ele é válido mesmo quanto normativo, contanto que a gente problematize essa normatividade. E tem uma coisa muito legal de uma fala, de uma entrevista com a Laerte, que ela fala de um trabalho em que ela fez a tirinha, e aí era uma tirinha de uma personagem trans. Ela disse, meu trabalho chegou antes de mim, nisso. E ela viu o trabalho, chegou antes, então ela não estava, enfim, não tinha processado aquilo, o trabalho já tinha, depois retrospectivamente ela viu, né? E não é num sentido, não quero falar no sentido romântico de que, oh meu Deus, o trabalho, ele ultrapassa. Não! É uma coisa que tu está fazendo e que é tua também, e que é uma coisa que tu está trabalhando. Então eu acho que fica em todas essas normatividades, né? Acho que não dá para cair também numa caça normativa de tudo e que desqualifique as características de um trabalho, né? Por causa dessas questões. Mas acho que elas têm que ser problematizadas, e aí é sutil, e aí por isso que eu acho que a gente está sempre numa negociação com essas normatividades para poder construir isso, né? Eu achei interessante que você terminou falando sobre masculinidade, porque tem uma estratégia que é um pouco cínica, mas que eu acho interessante de adotar, porque acho que de fato as coisas são contextuais e a gente se vê ali institucionalmente às vezes em 1000 situações, que é pensar e devolver a questão um pouco para esses polos normativos, porque no debate institucional, dependendo de como a coisa acontece, parece que quem produz gênero e sexualidade é sempre o corpo marcado, né? Então, sim, é só a gente que produz sobre gênero, sobre sexo, sobre não sei o quê. E uma falta de percepção de que a heterossexualidade é uma produção de gênero, ou que, né, a masculinidade, enfim. Que olhada de perto tem uma série de nuances muito particulares também. E é muito maluco pensar como as pessoas não se sexualizam, né, de fato, assim, quando você ocupa o centro, que é uma questão muito parecida com quando, enfim, a branquitude não se racializa também, né, do tipo, tá sempre no outro, a discussão tá sempre centrada no outro, a produção do outro que é racializada e tal. Enfim, só queria compartilhar isso. Tem um escritor branco também, né, você estava mencionando Portas do... Isso. Tem um escritor branco. Então, eu não vi esse vídeo do Portas dos Fundos que você falou. Esse do escritor branco, tu viu? Também. Esse é exatamente isso, que o cara vai dar uma entrevista, tá, como é ser um escritor branco? Não, mas o meu livro não tá... Não, mas a gente quer saber qual é a perspectiva, então essa... Que me parece muito... rapidamente isso dá uma invertida nessa métrica que a gente estava falando, assim, claro. Dá uma deslocada no centro-periferia, muito com uma efetividade primeira, evidentemente, né, assim, superficial até, mas que dá uma deslocada eu acho nesses que olhares meio embrutecidos. A ideia de estudar masculinidade é uma ideia que me chama muita atenção nesse sentido, porque aí tu olha essa construção, né,
e ela, obviamente, além de ser frágil, como a gente sabe, além dela ser frágil, ela é muito rica como imagem, como estudo, né? O que significa, né, essa performatividade de masculinidade ao ponto dela ser homoerótica? De tanto reforço que ela tem. Teve um projeto... Naturalizado, então. E naturalizado, então, isso não é um problema. Que eu sempre cito, que eu acho incrível, que é o projeto... acho que é... Hawkeye, né, que é o personagem dos Vingadores, o Gavião Arqueiro. Né? Que foi o seguinte, as capas, quadrinhos, super-herói anti-americano, os caras de armadura, com roupas super pesadas, as mulheres de biquíni lutando contra o mal. Ok. E aí, bom, como é que a gente pode rever isso? E aí, fizeram um Tumblr colaborativo de pegar as imagens com a imagem das mulheres, capas e interiores, quadros de quadrinhos, enfim, e sempre fazer a imagem do Gavião Arqueiro. Que é um personagem conhecido, mas ele é meio B, assim, né? Ele não é um protagonista. Nessas poses, para mostrar como essas poses são esdrúxulas. Como elas são anatomicamente impossíveis, como elas sexualizam, né? Enfim, então, era um pouco isso. E até eu não acho que seja cínico. Eu acho cínico o que eu falei, de botar eles como ratos de laboratório. Sim. Isso sim. Sim. Mas eu acho que a estratégia é muito rica, porque a gente precisa disso para entender a gente. Né? E pra também um pouco sair desse lugar, né? Que a gente socialmente que nós somos objetos de estudo. Exatamente. Né? Eu estava lendo esses tempos umas questões, eu não lembro agora quem é, mas é um sociólogo lá do Rio Grande do Sul, vinculado à URGS, que estuda gente rica. Porque a gente não estuda gente rica, a gente só estuda pobre. E óbvio, é fácil estudar o pobre. Ele está numa situação vulnerável. Como é que a gente vai estudar o rico? Primeiro que a gente tem rico, classe média. Como é que a gente vai estudar os ricos? A gente corre risco de morte, né? Dependendo de onde a gente chegar. Então, e aí era isso. Bom, a gente tem que problematizar o rico, né? O Tio Patinhas é uma figura bizarra justamente porque ele é essa representação de algo que está normatizado. A gente vive hoje uma cultura do empresário. O empresário é o grande, né? Quem vai salvar o Brasil, e a figura livre de qualquer questionamento moral, né? Porque ele dá os empregos, enfim, né? Então, eu acho que esse deslocamento, estudar o hétero, estudar o rico, faz essa, como tu disse, de mostrar que isso não está dado, né? Que isso é uma construção. Como eu falei da barbearia, né? A barbearia é uma coisa assim, gente. Por favor, alguém escreva sobre as barbearias, elas são incríveis, né? Elas são mais escalafobéticas que qualquer salão de beleza. Não existe um salão de beleza tão decorado quanto uma barbearia. Topzera, assim, é bizarro, né? Como essa reafirmação de uma imagem, né, ela é recorrente, assim, no imaginário, e ela é normatizada. Não, ok, né? Tudo bem agora as pessoas tomarem cerveja enquanto estão fazendo a barba. Né? E tem um cabo entrando na parede do estabelecimento. É um pouco isso. É como no Rio Grande do Sul, as pessoas fantasiadas de gaúcho, sabe? E rindo das pessoas que fazem cosplay. Vocês são dois lados da mesma moeda, né? Enfim, vocês também estão baseados numa identidade construída no século XX, que não tem base histórica, né? A bombacha ela é de origem turca. Enfim, tem toda uma construção. Às vezes eu encontro até aqui no Paraná, né? Sim, tem uma Sempre pessoas gaúchas em cada cidade do Paraná. Sim, sim. É a cidade gaúcha no Paraná. Gente, vou precisar interromper aqui só para a gente já se encaminhar para o fim. Enfim, vou só solicitar para a gente encerrar. Se vocês quiserem continuar conversando, o barzinho vai estar aberto aqui mais um tempo. Queria te agradecer demais por ter aberto todas essas questões que você traz. Enfim, espero que a gente continue podendo trocar aí. A programação da alfaiataria segue, gente. Sábado tem lançamento do livro de uma pesquisadora de Maringá, Roberta Sturges, e está tendo solos de quinta a domingo. Então acompanhem aí nas redes que ainda vai ter um monte de coisa para rolar. Queria te agradecer demais. Eu que agradeço o convite, todo mundo que ficou aqui até agora, e quem saiu mais cedo também, claro, né, gente, por essa conversa, e continuamos, enfim, conversando. Obrigada. Valeu. Obrigado.